Próximo passo para desvendar aquele mistério é estudar equações quadráticas no plano de forma sistemática. Esse é o tópico do seção 11 aí, né, do capítulo 11 desse texto. E algumas das soluções de equações quadráticas no plano vão se chamar cônicas. Depois a gente vê. Por enquanto, eu quero estudar, eu vou falar mais ou menos o que acontece aqui. Ó, as equações quadráticas no plano, a forma mais geral possível. Então, a gente está vendo aqui, depende de 6 coeficientes. A princípio, ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Isso é tudo que pode aparecer com a, b, c, d, e e f números reais. Aqui você tem que ter a ou b ou c não nulos, porque um deles pelo menos não nulo, porque não a forma que não é quadrática, a forma quadrática é nula, então a equação final não é quadrática. E a gente vai fazer o seguinte para estudar essa. Vamos estudar passo a passo. Vamos dividir esse problema em problemas que a gente vai conectando e serem mais simples a priori de resolver. Então, a gente vai, o primeiro passo que a gente vai fazer é estudar as equações da forma ax² mais by² igual a c. Então, equações que não têm parte linear e não têm o coeficiente de xy, né? O coeficiente do x vezes y aqui é zero. Então, a parte quadrática é só em x² e y² e não tem nada vezes x, nada vezes y. Depois a gente inclui nesse estudo o coeficiente do x vezes y, do termo quadrático aqui. E depois, ainda não tem nada com dx mais ey e mais f, dx nem ey, nem múltiplo de x nem de y. Aí depois, no terceiro passo, a gente estuda a forma mais geral possível. Então, a gente vai começar esse estudo vendo exemplos do que quais soluções de equações da forma 1, dessa parte 1 aí. Então, a gente vai observar, em primeiro lugar, o seguinte, olha só, duas observações, tá? Primeiro, os eixos x e y são eixos de simetria, certo? Porque se você, a gente acabou de ver isso daí, na última vez que a gente conversou, na última aula, se você muda o sinal do x, se um ponto xy satisfaz a equação, se você muda o sinal do x, ou seja, você reflete aquele ponto no eixo y, ele ainda está na solução, e a mesma coisa com mudar o sinal do y, ou seja, refletir no eixo x. Então, eixos x e y são eixos de simetria, e mais do que isso, a origem, né? Portanto, a origem participa, ela pertence a ambos, eixos x e y, então é um centro de simetria. Então, sempre que a gente for analisar exemplos do que pode acontecer com equações desse tipo, a gente vai ver os eixos x e y como eixo de simetria e, de uma certa forma, a origem, a solução centrada na origem. Então, vamos ver, pode acontecer. Então, ó, a gente só tem coeficiente do y² e do x². Então, vamos estudar a equação x² mais y² igual a 1. Pega o coeficiente constante também. A gente já sabe que essa equação é a equação do círculo unitário centrado na origem, né? Chama esse círculo S. S vai ser sempre a solução da equação, tá? Então, a gente está falando ou equação ou a solução dessa equação no plano xy, e a gente pode confundir esses objetos como um abuso de linguagem, mas no contexto vai estar sempre claro. Então, às vezes a gente se refere a esta equação como o círculo, ou, né, enfim. Mas o que a gente está querendo dizer é a solução dessa equação no plano. Então, pode ser um círculo. Equações desse jeito, né, equações da forma ax² mais by² igual a constante podem ter um círculo como solução. Segundo exemplo aqui é se a gente, por exemplo, pegar x² mais y² igual a menos 3, né? Pegar qualquer número negativo aqui, a solução para esta equação é vazia. Então, essa equação é um exemplo de equações da forma ax² mais by² igual a constante, com solução vazia. Essa equação não admite nenhuma solução no plano. Também pode ter a origem como solução, um ponto. Né? Por exemplo, se a gente pegar a equação 4x² mais y² igual a zero. A solução é a origem. A solução é unitária. Então, infinitas soluções, solução vazia, solução unitária.
Bom, é, equações quadráticas também vão satisfazer esses. Mas tem muito mais coisas que podem acontecer, né? Então vamos ver um quarto exemplo aí. Vamos ver lá no texto qual que é o quarto exemplo. Se um dos coeficientes do x é quadrado ou y quadrado é nulo. Então a gente pega, por exemplo, a equação x ao quadrado igual a 4, por exemplo. Vai? X ao quadrado igual a 4. Então não tem y ao quadrado, né? Então esta equação aqui ela é resolvida rapidamente como x igual a mais ou menos 2, mais ou menos raiz de 4. Aqui um parênteses, né? O raiz de 4 aqui é uma função sempre é um número sempre positivo, tá? Não tem esse negócio de raiz de 4 ser negativa. É mais ou menos o número raiz de 4. A função raiz quadrada é uma função, por definição, que começa aqui do zero e está no primeiro quadrante, ou seja, ela tem valores sempre positivos. Então, não é que a raiz de 4 é mais ou menos 2. É que a solução da equação x ao quadrado igual a 4 é x igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Bom, então acontece o seguinte. Então, a solução dessa equação, veja, meu ambiente é o plano, né? Então, são os pontos x e y no R2 que satisfazem y é qualquer um, x igual a mais ou menos 2, tá certo? Posso colocar diferente. É o conjunto dos pontos onde x é 2 e y é qualquer um, e y pode percorrer todo mundo, todo o conjunto dos reais, união com o conjunto menos 2, y, onde y pode percorrer o conjunto de todos os números reais, porque basta que x seja 2 ou que x seja menos 2 para satisfazer a equação x ao quadrado igual a 4. O gráfico dessas coisas, né, é um par de retas, né? X igual a 2, a reta x igual a 2, todos os pontos da forma 2y estão nessa reta x igual a 2. A reta x igual a menos 2 passa aqui pelo ponto menos 2. Né? Então, veja, tanto o eixo x como o eixo y são eixos de simetria para esse par de retas paralelas, que é a solução. Né? A solução é um par de retas paralelas. E os eixos x e y são eixos de simetria da equação. Né? Se refletir no eixo y, uma reta passa a ser a outra. Se você te refletir no eixo x, a reta continua sendo ela mesma, mas o ponto que estava lá em cima veio aqui para baixo. Equações desse tipo também podem dar solução vazia. Por exemplo, quando você pega x² igual a menos 13. A solução é igual a vazia. E pode ser que você pegue uma só reta, né? E x² igual a zero, por exemplo, né? Então, veja, isso aqui uma reta, é uma equação da forma ax² mais by² igual a constante, onde o a é 1, b e o c são zero. Então, tem um coeficiente da forma quadrática de zero. E x igual a zero, a solução é simplesmente o eixo y. Certo? O eixo y é a solução e a reta de equação x igual a zero. Claro que essa equação aqui a gente pode x ao quadrado igual a zero é porque x igual a zero. Né? Então a reta foi uma equação quadrática com uma solução só, uma equação quadrática com duas soluções e uma equação quadrática com nenhuma solução. Como os exemplos que acontecem quando um dos coeficientes do x ao quadrado ou de y ao quadrado igual a zero. Então, a gente já viu 5 casos, né? Porque a solução vazia já tinha aparecido. Esses dois casos aqui já tinham aparecido, né? Ah, não. Esse caso aqui não. Esse caso já tinha aparecido. Esse caso era a solução vazia, já tinha aparecido no exemplo 2. Então, solução vazia pode acontecer. Então, até agora nós temos
5 possibilidades qualitativas. Né? 5 possibilidades qualitativas. Círculo, ponto, vazio, reta e par de retas paralelas. Vamos ver o que mais pode acontecer. Pode acontecer... pode acontecer um par de retas concorrentes. Assim, ó, o exemplo é esse aqui. 7 ao quadrado menos y ao quadrado, não precisa nem ser menos y ao quadrado, pode ser menos 2y ao quadrado igual a menos 4y igual a zero. Esta equação, cuja forma quadrática aí tem coeficientes 1 e menos 4 para x quadrado e quadrado, ela pode ser estudada fatorando-se, né? E x menos 4, x menos 2y, x mais 2y igual a zero. Então, isso aqui é a solução da equação x menos 2y igual a zero, ou união com a solução da equação x mais 2y igual a zero. Né? Porque ou um é zero ou outro é zero, porque o produto de dois números reais é zero. É isso aí. Agora, veja, essa aqui é a equação da reta, né? Y igual a x sobre 2. Então, vai lá no plano. Eu gosto de x sobre 2, uma reta. E esta aqui é a solução da reta igual a menos x sobre 2. Portanto, a solução daquela equação, quadrado menos 4y quadrado igual a zero, é esse par de retas concorrentes aí. Então, isso termina a primeira parte dos exemplos que a gente vai fazer do caso 1. Tá? Então, a gente está no caso 1, que era ax quadrado mais by quadrado igual a c. A gente viu 6 exemplos. 1 ao 6, ao 7, na verdade. 1 ao 7, que nos dão 6 casos de solução. Círculo, ponto, vazio, reta, par de retas paralelas, par de retas concorrentes.